Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a vida de vocês, amém? Glória a Deus. Manhã abençoada nesse domingo. Para você que nos acompanha na sua casa ou em qualquer lugar, fique conosco. Deus ainda tem muito a fazer nesse culto, não é verdade? Já tivemos a oportunidade de louvá-lo. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra, ela quando entra no nosso coração, ela gera transformação para a nossa vida, amém? Então eu convido você, agora nessa manhã, a abrir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jó, o livro que vem antes dos Salmos. Jó, capítulo 1. O texto vai ser projetado. Nós vamos ler capítulo 1, a partir do verso de número 6 até o 12. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se afasta do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoastes em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Você pode manter a palavra aberta nesse primeiro capítulo, e eu quero ler um último versículo lá já do finalzinho da história, que está projetado também, que é Jó 42, verso 3, e Jó vai fazer a seguinte afirmação: na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Amém, queridos? A minha palavra nessa manhã é o filme que Jó não viu. Poderia ser também o livro que Jó não leu. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado nessa manhã pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, ó Pai amado, porque nós temos liberdade aqui nessa manhã, nesse país chamado Brasil, de cultuar ao Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, por essa comunidade. E agora é o momento de partilharmos a palavra, Pai. Eu peço que essa palavra venha do alto, não seja uma palavra minha, não seja palavra humana, não seja uma opinião de homens, mas sim a palavra do Senhor. E ela, quando vem, ela gera transformação, ela gera frutos na nossa vida, ela nos transforma e nos faz mais semelhantes a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, a gente quando assiste filme, não é? Principalmente aquele filme de ação, o filme de suspense, aquele filme onde o assassino está atrás das pessoas, né? E ele vai preparando as armadilhas ali para matar as pessoas, e a gente está de fora, e a gente começa a perceber que as pessoas vão caminhando ali em direção à armadilha. E isso já começa a gerar aquela aflição no nosso coração, né? A pessoa vai caminhando na direção errada, aonde ela vai correr risco de vida. É aquele filme que está todo mundo, né, entrando no avião para viajar, o embarque está sendo feito, mas ninguém sabe que tem uma bomba ali. E tem já um cronômetro, já com o momento certo, o horário certo para ela explodir. Está todo mundo entrando, botando cinto de segurança, ouvindo ali as instruções da tripulação. Mas ninguém sabe que a qualquer momento aquele avião pode explodir. A gente, no livro de Jó, irmãos, a gente permanece externo a essa história e a gente acaba ficando angustiado com aquilo que está acontecendo. A
como espectador, a gente tem informações lendo o livro ou assistindo ao filme, se essa história assim o fosse, que Jó não sabia. Jó não tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo com ele. E a gente leu esse primeiro capítulo, ali dá um contexto inicial de toda a boa trama, não é verdade? Ali a gente vê que Jó é um homem muito rico, é um homem casado, um homem que tem muitos bens, um homem que tem 10 filhos, um homem que tem servos, e Deus fala a respeito dele que ele é um homem íntegro, justo, que teme a Deus e que se afasta do mal. E nesse primeiro capítulo a gente vê também, e vocês não me perguntem exatamente como aconteceu isso, mas houve essa reunião celestial, onde se apresentaram os anjos, Satanás, tudo diante de Deus. E aí o que aconteceu ali? Deus pergunta a Satanás, o que você está fazendo? Ele, não, eu estou aqui de boa, estou dando estou rodeando aqui a terra, estou vendo como é que estão as coisas, não é verdade? E aí Deus faz uma pergunta e na sequência uma declaração. E, Senhor, me perdoe falar isso, mas Deus faz uma declaração problemática, irmãos. Porque a partir dessa declaração, começa a se desenrolar a trama. Deus fala assim, olha, você viu o meu servo Jó? Ele é justo e íntegro. Irmãos, o cão rodeando a terra, ele está querendo treta, não é verdade? Assim, cara, deixa eu dar uma andada por aí, deixa eu ver a vida de quem eu vou destruir. Né? Jó não participou desse diálogo, mas eu fico pensando assim, se eu estou no lugar de Jó, eu falo assim, não, Senhor, pelo amor de Deus, tem tanta gente aí que é mais crente que eu, que o Senhor pode apontar, aponta para o Márcio ali, Senhor, aponta para o pastor Cristo, aponta para Alice, logo para mim, tanta gente na face da terra, você vai falar assim, ah lá, tá vendo, o Satanás, tá vendo o meu servo Fábio lá? Não é difícil, irmãos, não é verdade? Eu costumo, às vezes eu faço essa oração por mim, para os irmãos, eu falo assim, Senhor, me faz invisível aos olhos do Satanás. Por favor, eu quero viver minha vida. E aí imagina, ele está rodeando a terra, daqui a pouco ele passa aqui em Campo Grande, Deus fala assim, olha lá, tá vendo? Tá vendo meu servo Hugo? Assim, cara, que declaração, não é? Que deu estopim em todo esse problema, não é? E aí, depois dessa declaração de Deus, vem da parte do diabo que vem uma provocação. Ele não é bobo. E aí ele fala assim, mas você, o cara cerca o cara de tudo que é lado. O cara está protegido, não tem brecha ali. Não dá para entrar, não dá para fazer nada ali, porque você já declarou a sua palavra ali e a sua proteção sobre a vida de Jó. E aí Deus autoriza, e Deus fala assim, vai. E aí literalmente Deus solta o cão da coleira, né, irmãos? E aí começa a se desenrolar a trama desse filme. E aí o diabo vai para cima de Jó, e a gente conhece toda a história. E conhecer a história, irmãos, faz toda diferença na nossa vida. E é isso basicamente que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer à igreja essa manhã. Conhecer a história que Jó não conhecia, ou assistir o filme que Jó não assistiu, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Jó não sabia que tinha acontecido essa conversa na região celestial. Jó não sabia que tinha sido feita uma aposta. Irmãos, talvez soe estranho para você, né? O termo aposta, mas é isso que aconteceu. Ali houve uma aposta que estava em jogo, se Jó seria fiel ou se Jó seria infiel. Se Jó venceria ou se Jó perderia. E nessa aposta ali, Deus coloca a mão no fogo por Jó. Deus coloca a mão no fogo. Ou seja, está acontecendo tudo isso nos céus e na terra. Na terra, Jó não está sabendo de nada do que está acontecendo. Jó tenta entender o porquê de tanta dor, de tanto sofrimento e de tanta perda. Num dia só, Deus perdeu seus bens, seus servos e os seus 10 filhos. E de quebra, a esposa, o despreza e fala assim, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí na sequência a gente vai ver que chegam os amigos, não é verdade? E o acusam. Irmãos, a gente
se tivesse passando ali, eu diria que 1% do que Jó estava passando, a gente já estaria apresentando, não é verdade, a Deus as nossas credenciais, né? Mas Deus, que isso, eu sou membro da Memorial há tantos anos, né? Mas Deus, que isso, eu sou fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, mas Deus, eu sou o líder do ministério, mas Deus, eu estou todo domingo aqui. Deus, por que está acontecendo isso tudo? Mas Jó não estava sabendo, porque ele não estava dentro da história, não é verdade? Ele não era como Dom Casmurro, aquele narrador onisciente que ele conta toda a sua história do lado de fora, sabendo de tudo, inclusive o que vai acontecer no final. Mas aquilo que Jó não sabia, irmãos, eu creio que nessa manhã pode trazer aprendizado para a gente. Eu queria falar sobre 3 coisas que Jó não sabia, e no final a gente ora e vai para casa almoçar, amém? Então a primeira coisa que Jó não sabia era exatamente dessa conversa. Jó não sabia que Deus e Satanás tinham conversado. Olha, você reparou meu servo Jó? Ele é justo, ele é íntegro. Deus faz essa declaração sobre a integridade de Jó. Como já falei, o diabo provoca, ele só é fiel porque você o abençoa. E o diabo recebe essa autorização para destruir Jó. E a partir da história se desenrolando, ali mais ou menos a partir do capítulo de número 3, Jó começa a questionar. E o questionamento de Jó, irmãos, não é, eu não diria assim, olhando de uma forma assim mais positiva, eu não diria que é um tom de reclamação, mas seria mais uma angústia, um lamento, seria um questionamento honesto sobre o que está acontecendo, sobre a fidelidade de Deus, sobre a proteção de Deus. E a gente sabe que a angústia na nossa vida, irmãos, ela se multiplica quando nós não sabemos a causa. E toda essa história gera em Jó uma dúvida existencial. Jó, logo ali nos primeiros capítulos, ele vai amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Jó não tinha lido a história de Jó, e isso vai fazer toda a diferença, irmãos, porque a gente conhecer a história, isso vai dar para a gente mais força, para a gente enfrentar as dificuldades, a dor e o sofrimento. Jó, se conhecesse tudo, saberia desde o início. E é isso que Deus quer que você saiba, amém? Que desde o início Ele está com você. Jó saberia disso. Jó saberia aquilo que Deus tinha falado a respeito dele no céu. Olha o meu servo Jó, ele é justo, ele é íntegro. Deus chama a atenção dos anjos e do diabo para o caráter de Jó. Jó é o homem mais rico da região, mas você percebe que Deus chama a atenção para a vida de Jó, não por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele possui, mas sim pela sua fidelidade. Isso me ensina que Deus não se impressiona, irmãos, com as nossas conquistas. Deus não está impressionado com aquilo que a gente faz, com as nossas credenciais, com o nosso currículo, com quanto tem na nossa conta bancária. Não é isso que impressiona a Deus. Hoje em dia a gente vive num mundo, numa sociedade de performance, que a gente você é aquilo que você produz, aquilo que você faz, o quanto você pode gerar em termos de resultado e em termos de dinheiro. Só que Deus chama atenção para a vida de Jó, não é para isso. Sabe por quê, irmãos? Porque talento Deus distribui de forma generosa, de forma bondosa e abundante para todas as pessoas. Muita coisa acontece no mundo através de pessoas que não creem em Deus. Muita coisa é boa na cultura, muita inovação acontece em termos de avanço da medicina, avanço da tecnologia. Muito do que a gente possui hoje como conforto na nossa vida moderna veio, ou melhor dizendo, vieram de pessoas que não conheciam a Deus. Pessoas o quê? Talentosas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, talento, não estou dizendo que talento é ruim, talento é muito importante, só que caráter, irmãos, caráter é coisa rara. E quando Deus olha para a vida de Jó, é isso que ele aponta. Ele é justo, ele é íntegro, ele teme a Deus e ele se afasta do mal. Talento a gente vê aos montes. A gente fica feliz, quando
A casa está cheia, a gente fica feliz quando a gente faz um evento que glorifica a Deus, a gente se alegra. Mas o mundo também, apesar de ser uma alegria passageira, o mundo também se alegra com shows, com Lollapalooza, com Rock in Rio. E o mundo também aglomera multidões através do talento, irmãos. Mas não é sobre talento, é sobre caráter. Talento é performance. Caráter é essência. Talento é o que você pode fazer. Caráter é aquilo que você é. O talento vai encantar as pessoas ao seu redor. O caráter vai transformar as pessoas que estão ao seu redor. Consegue entender a diferença? E é exatamente nesse ponto que Deus chama atenção para a vida de Jó. Jó não conseguia compreender que a sua vida passou a ser um roteiro de um filme de terror, não sei como você classificaria, de suspense, enfim, um filme de guerra. E nós também, irmãos, nós estamos nessa guerra. Nós também estamos nela e sabendo disso, isso faz toda a diferença. A gente encara tudo de uma forma diferente. A gente olha o sofrimento, a dor por um outro ângulo. Isso aumenta a nossa força, a nossa fé e a nossa perseverança. A gente passa a entender que o sofrimento não é um acaso, não é karma, porque isso não existe. Nem sempre é pecado. Eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas o sofrimento talvez seja a forma que Deus se utiliza, que Deus escolheu para mostrar para as pessoas, para o mundo, para o céu, para os anjos e para o diabo, o quanto há em nós do caráter de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E foi para isso que Deus estava chamando a atenção. Olha o caráter dele. É dessa maneira que Deus chama a atenção para todos os seres celestes para a sua vida. Olha para o meu servo. Olha o quanto ele tem do meu filho. Olha o caráter dele. Olha o quanto, conforme o tempo passa, ele vai se parecendo com Jesus. Isso nos dá, irmãos, a capacidade de nos alegrar no sofrimento e na tribulação. Não se alegrar por causa do sofrimento, mas apesar dele. E a gente vai ver que o apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento, o irmão do nosso Senhor Jesus, certamente ele leu o Antigo Testamento, ele leu a história de Jó. Por isso ele vai dizer: irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas provações. Tiago estava dizendo à igreja: olha, a provação é uma das maneiras que Deus se utiliza, não para nos destruir, tá? Deus não quer te destruir, mas Deus quer te aperfeiçoar, te fortalecer e te amadurecer espiritualmente. É nesse momento, quando a gente entende sobre essa conversa, irmãos, que a nossa fé, ela se torna mais firme. É no momento da dor que a gente demonstra que temos uma fé verdadeira e que não é fruto de uma emoção volátil, não é fruto da tradição, mas sim do amor, do zelo genuíno a Jesus. Se Jó soubesse aquilo que Deus estava falando dele, Jó não se sentiria reprovado. Deus não te odeia por causa da doença. Deus não te odeia por causa do desemprego. Deus não te odeia por causa da crise no casamento. Deus não te odeia porque o filho está longe da igreja. Deus não te odeia por causa da calúnia e da perseguição. Deus não te odeia mesmo quando tudo ao seu redor está dando errado, de maneira nenhuma. Deus não é contra você. Deus não está te reprovando. Deus não está te punindo com sofrimento. E quando nós sabemos disso, irmão, nós somos privilegiados. Porque a gente passa por toda dor, por toda luta, de uma maneira diferente. Por mais que hoje você não consiga entender a dinâmica da dor na sua vida, né, do furacão onde você está inserido nesse momento, mesmo que você não entenda o propósito, você pode confiar em Deus. Você pode confiar em Deus. Sabe por quê? Porque pode ter certeza que em algum momento vai estar acontecendo no céu uma conversa envolvendo o seu nome. Vai estar acontecendo.
E quando essa conversa estiver acontecendo, pode saber que o sofrimento pode estar aqui na terra, mas no céu, Deus está falando ao teu respeito. Pode saber se estiver acontecendo a dor aqui embaixo, Deus no céu está torcendo por você. Se a aflição hoje na sua vida está batendo a porta, pode ter certeza que diante dos anjos e de Satanás, Deus está dizendo: o meu filho, a minha filha, ele vai permanecer de pé. Ele vai permanecer. Olha para ele, olha para ela, ele vai ficar, ele vai continuar caminhando de pé, ele vai continuar caminhando de cabeça erguida, ele vai continuar avançando. Eu conheço, pode ter certeza. Para encerrar esse ponto eu digo isso: se em algum momento Satanás apostar na tua derrota, Deus dobra a aposta em Cristo Jesus na sua vitória. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Segundo ponto, o que Jó não sabia? Jó não sabia que seus amigos estavam errados. Em Jó 4, verso 7, ele vai fazer uma declaração: olha, Jó, eu bem sei, e que será que se algum inocente já chegou a perecer, e onde os retos foram destruídos. Ou seja, essa foram as declarações nesse nível que Jó recebeu dos amigos. Eles o acusaram de estar em pecado. Eles não tiveram dos amigos o consolo, mas sim a acusação. Aqueles que deveriam amparar, acolher e confortar Jó, tentaram, na realidade, descobrir quais eram os pecados que faziam com que Jó estivesse vivendo aquela vida desgraçada. A partir do capítulo 4, ali, do livro, são quase 3 rodadas de acusações dos amigos de Jó, e Jó tentando rebatê-las. Então, ele acusa, Jó responde. Bildade acusa, Jó responde. Zofar acusa, Jó responde. Isso praticamente por três rodadas quase que completas, irmãos. Ou seja, não há por parte dos amigos nenhum tipo de compaixão ou misericórdia. Jó é sentenciado pelos 3, e ele sabe, irmãos, ele sabe que ele é inocente. Só que no decorrer da história, ele, mesmo sabendo na sua inocência, ele começa a acreditar, a partir daquilo que ouve dos amigos, que Deus é seu inimigo e que talvez ele realmente pudesse ter alguma culpa para acontecer tudo que estava acontecendo. O discurso dos amigos de Jó abala a sua confiança. Ele que até então tinha permanecido firme depois de toda aquela tragédia, ele começa a fraquejar nas suas convicções. O legalismo, irmãos, daqueles homens, daqueles amigos, vão enfraquecendo a fé de Jó, a dureza deles, a falta de compaixão. E é engraçado que essas acusações, elas são vestidas de uma roupagem de teologia. O que os amigos de Jó estão falando ali, para ele, é sobre Deus, é teologia. Né? E uma teologia, irmãos, diga-se de passagem, muito perigosa, eu diria que até venenosa. A questão é, se você sofre, é porque você pecou. Deus está te punindo. Sabe por quê? Porque Deus retribui cada um de acordo com as suas atitudes, com os seus atos. O bom, o que vai acontecer com ele? Ele vai prosperar. O mal, o que vai acontecer com ele? A pessoa má, ela vai, o quê? Sofrer. Isso a gente chama de teologia da retribuição. E a gente entende que o nosso Deus não é assim, irmãos. E aí qual é o resultado disso na vida de Jó? Ao invés deles levantarem Jó, eles vão abater. Ao invés de eles trazerem alívio, eles vão trazer mais peso, mais culpa à vida de Jó. Quando a gente vai para o Novo Testamento, lá no Evangelho de João, capítulo 9, a gente vê que os discípulos de Jesus também pensavam exatamente como os amigos de Jó. Em João, capítulo 9, os discípulos chegam para Jesus, quando olham para um cego de nascença, e perguntam assim: mestre, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego dessa maneira?
Está entendendo? É a retribuição. Se você está na miséria, se você está na dívida, se você está todo enroscado na sua vida, cara, tem pecado aí. Tem algo que está errado. Não estou dizendo, às vezes tem de fato, tá, irmãos? Mas nem sempre é assim. É isso que essa história de Jó vem nos mostrar. E aí Jesus vai responder aos discípulos, olha, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. A gente acha que a gente conhece a lógica de Deus, irmãos. E a gente quer sempre arrumar uma boa explicação para justificar, para explicar aquilo que geralmente está acontecendo com a vida dos outros. Não é verdade? A gente é especialista. E a gente não costuma fazer isso com a nossa própria vida. Não é assim? Mas com a vida dos outros a gente sempre tem um pitaco, a gente sempre tem um juízo, a gente sempre tem, né, alguns argumentos ali, uns bons argumentos teológicos para dizer o porquê a pessoa está naquela vida de miséria. Irmãos, o nosso chamado não é esse. Nós não fomos chamados para isso. Você foi chamado para exercer misericórdia. Você foi chamado a transmitir graça. Você foi chamado a ajudar as pessoas. Você foi chamado a estender a mão. Você foi chamado a ser alívio, refrigério, cura na vida daqueles que estão sofrendo. É isso. Spurgeon, ele tem uma frase, ela está sendo projetada, que diz o seguinte: não use a Bíblia, ou seja, que ele está dizendo, não use a palavra de Deus, não use a sua teologia como um martelo para esmagar os quebrantados, mas use-a como bálsamo para curar os feridos. O nosso Senhor, no Sermão do Monte, vai dizer a mesma coisa. Bem-aventurado. Você quer ser feliz? Bem-aventurado é isso, ser feliz. Bem-aventurado, felizes, os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Os amigos de Jó estavam errados. Jó não sabia exatamente disso. E isso foi abalando as convicções de Jó, e ele começou a acreditar que ele servia a um Deus punitivo, que ele servia a um Deus que, como narra lá em Isaías capítulo 6, que ele está num alto e sublime trono, só que ele está com um cetro na mão dele, pronto para baixar a mão e mandar fogo, mandar raio, mandar desgraça sobre a nossa vida. Era esse o Deus que Jó estava começando a colocar em questão e achando que era assim que Deus o tratava. Jó estava, na realidade, sendo punido por um Deus que só existia na cabeça de Elifaz, Bildade e Zofar. E no final, lá mais para frente, no fim da história, Deus vai dizer para os amigos de Jó, olha, vocês não falaram sobre mim, ou seja, Deus falando, vocês não falaram sobre mim para Jó aquilo que é reto. Então isso me faz, irmãos, eu ter muito cuidado com a minha teologia. Muito cuidado com aquilo que eu ensino às pessoas. Muito cuidado com a declaração que eu faço sobre a vida das pessoas. Porque talvez Deus esteja falando para mim, olha, você não está ensinando sobre mim aquilo que é reto. E por último, para terminar, o terceiro ponto, o que Jó não sabia? Jó não sabia quando Deus mudaria a sua sorte. E aí nesse ponto, né, eu deixo com vocês aquele versículo, provavelmente é o versículo de todo o livro de Jó que a gente mais conhece, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. No meio das acusações que começam ali já no capítulo 3, capítulo 4, né, Jó vai tendo toda a sua angústia, todas as suas incertezas em relação a bondade de Deus, e chega nesse capítulo 19, irmãos, é algo que eu diria que brota, sabe? É algo que transborda do coração dele uma confiança que até então ele não tinha. E ele diz essa frase, eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, naquele momento ali, mente e coração de Jó se conectam nessa convicção, e ele fala, olha, eu sirvo a um Deus vivo. Eu não oro, né? eu não faço sacrifício como ele fazia para o perdão dos seus filhos. Eu não faço tudo isso para um ídolo morto. Eu sirvo a um Deus vivo. E quando eu olho essa frase, irmão, eu olho para esse versículo e falo assim, é esse Jó que eu tenho que imitar.
Sabe, é esse Jó que deve ser o meu exemplo, é esse Jó que, nesse momento aqui, está sendo guiado pelo Espírito, está sujeito a Deus, está fiel ao Senhor, é essa postura e essa atitude que eu devo imitar. E na mesma esteira, irmãos, Paulo vai dizer isso lá no Novo Testamento para Timóteo. É uma mensagem muito semelhante a essa. Paulo vai dizer: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que eu lhe confiei até aquele grande dia. É o Espírito, irmãos. É a mesma inspiração que vem no coração de Jó, lá no Novo Testamento vem sobre o coração de Paulo, para ele dizer: olha, eu estou certo, eu sei quem confio, eu sei que eu posso confiar toda a minha vida, tudo que eu tenho, porque Ele vai guardar até aquele grande dia. Jó vai falar: eu sei que por fim Ele se levantará sobre a terra. E a gente conhece a história, a vitória chegou, e você pode ler com calma lá a partir do verso 40, do capítulo 42, verso 10. Deus restaurou a sorte de Jó. Deus apareceu a Jó, seus amigos se arrependeram. Jó orou por eles e Deus perdoou os amigos de Jó. E aí a palavra vai dizer que o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, ou seja, Jó não teve de volta só aquilo que ele perdeu, ele teve ainda, irmãos, muito mais. Deixa eu encerrar minha mensagem dizendo isso: nós sabemos o fim. Consegue entender, irmãos? Jó não sabia o fim do seu próprio filme. Nós sabemos o fim. Consegue entender isso? Você está no olho do furacão, você olha para o céu, você só vê o céu de bronze, o céu nublado, mas o sol continua por trás das nuvens brilhando. Nós sabemos o fim, e o fim é: Ele vive. Irmãos, Ele vive. O que você está passando? É o financeiro, é o casamento que está por um fio, é os filhos que você fala assim: Deus, acho que não tem mais jeito, eles vão se perder. O que é? O que está acontecendo? Eu não sei, e não tenho vergonha de dizer: não posso te ajudar, mas eu posso dizer uma coisa, e peço a Deus que essa palavra seja gravada no seu coração. E sabe o que é? Ele vive! Ele vive, irmãos, Ele vive. Amanheça todos os dias, levante da cama, coloque os pés no chão e diga: Ele vive. Está passando pela luta, pelo choro, pela perda, vai passando, mas vai dizendo: Ele vive, Ele vive, Ele vive. Ele vive. Isso vai te dar força da parte do Senhor. Isso vai derramar sobre a sua alma vigor. Isso vai te dar alegria, irmãos, porque nós sabemos o final da história. Nós assistimos todo o filme. E pode ter certeza, continue caminhando sabendo que você serve a um Deus que mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou na outra, vai conceder a você a vitória. Jó não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas você sabe, você leu o livro. O livro está aqui, irmãos, está disponível. O Senhor deixou o final da história para a igreja. Está aqui disponível para nós. Nós podemos ler no Pentateuco, nós podemos ler nos livros históricos, nós podemos ler nos livros poéticos que Jó faz parte, nós podemos ler nos profetas maiores, menores, seja lá qual a classificação for, nós podemos ler nos evangelhos, nós podemos ler nas cartas, nós lemos no Apocalipse e a gente sabe o que vai acontecer no fim. A gente sabe. Eu sei o que vai acontecer no fim, irmãos. Isso me dá alegria. Isso me faz descansar. Isso me faz caminhar. Isso vai fazer você caminhar. E as pessoas achando que você é louco. Mas elas não sabem que você conhece o fim da história. E nós sabemos, irmãos. Nós sabemos, e vai se colocando em pé para parecer que está terminando. Nós sabemos. Nós sabemos que Deus está no controle. Amém? Nós sabemos que o inferno não vai prevalecer contra a igreja.
Nós sabemos que a morte foi vencida pelo nosso Senhor. Que mais nós sabemos? Nós sabemos que Deus nos sustenta em meio à dor. Nós sabemos, Paulo vai falar isso em Romanos, que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que mais nós sabemos? Nós sabemos que nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Nós sabemos, olhando para a palavra, que Satanás e os seus anjos serão derrotados no final. Nós sabemos, a palavra diz que nós receberemos uma coroa de vida que está destinada àqueles que amam o Senhor. O que mais nós sabemos? Nós sabemos que um dia o próprio Deus enxugará todas as nossas lágrimas. O que mais nós sabemos? Que um dia não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá nenhum tipo de sofrimento. Nós sabemos, irmãos, e eu termino dizendo isso, que haverá um final feliz. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Ele vive. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.